Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. E se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, onde eu mostro aquilo que ela tem, as ferramentas. Eu mostrei o livro de Gênesis, eu falei dos recursos que ela tem. São mais de 100 eruditos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Enfim, assista o primeiro vídeo, que está maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai gostar. E esse possivelmente aqui é o último vídeo. Eu falei de fazer 3 vídeos, mas 2 vídeos eu creio que é suficiente. Só se vocês pedirem. Se vocês pedirem mais um vídeo, eu posso fazer. Eu posso fazer. E nesse segundo vídeo aqui, eu vou mostrar mais detalhes. Eu não vou mostrar e falar aquilo que eu já falei no primeiro vídeo. Vá lá no primeiro vídeo, assista, e eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá, compartilhe, dê o seu joinha lá, dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de bons materiais. Essa é a versão que eu uso para pregar, para estudar. Tá? Eu amo essa versão. Tem gente que gosta de outras versões. E essa Bíblia é uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos em português. Foi lançada em 2017. Então eu mostrei para vocês, tá? O índice das imagens, né? As fotos. Você vai ter várias fotos aqui. Todas as fotos são coloridas. Os mapas também são coloridos. Tá? Você vai ter aqui auxílios para o leitor. Tá? E todo o livro aqui, como o Pentateuco, como os livros históricos, você vai ter as divisões. As divisões, tá certo? Vamos pegar aqui, ó, os livros históricos, a página 357, na verdade. Vamos pegar aqui. Eu não vou falar, como eu falei, aquilo que eu já falei no primeiro vídeo. Assista lá o primeiro vídeo e você vai ver. Todos os livros aqui, ele vai seguir o padrão. Então aqui você tem uma introdução aos livros históricos, assim também os livros poéticos, tá? Os livros proféticos, os profetas maiores, menores. Você vai ter essas divisões maravilhosas. Então tá aqui, ó, introdução aos livros históricos, ele vai te dar, tá? Essa aqui, ó, em laranja, é a cronologia dos livros históricos. E a letra, uma das vantagens dessa Bíblia é a letra. A letra é grande. E os comentários também. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, os comentários aqui, ó, nas notas de rodapé, também é grande. É letra grande. Tem Bíblia que não é. É pequena. Aqui você vai ter, ó, a cronologia dos livros históricos, tá? As datas, tudo certinho, bonitinho, organizado para você. Deixa eu correr aqui. Aí ele começa com o primeiro livro, Josué. Eu mostrei lá o livro de Gênesis, no primeiro vídeo, para mostrar para vocês o padrão. Qual é o padrão? Autor e título, data, tema, propósito, ocasião e contexto. Aí vem aqui, ó, nesse caso aqui do o livro de Josué, né? A destruição dos cananeus, tá? Olha que maravilha. Depois, todos os livros também, ele vai colocar aqui, ó, no final, assuntos principais. Quais são os principais assuntos? Os principais temas que nesse caso aqui Josué trata. Então, nesse caso aqui, ó, ele coloca 7 assuntos principais. A começar com a presença permanente no Senhor como a chave para a força e a coragem. Segundo, a centralização
das instruções do Senhor para ter sucesso em sua missão e agir com discernimento, terra e descanso como recompensa divinas. Terceiro, a capacidade do Senhor para salvar os de fora, no caso Raabe, e o perigo da apostasia dos de dentro, como Acã. E por aí vai. Por aí vai. 7 assuntos, né? Ou 7 temas, vamos falar assim, principais que o livro de Josué trabalha. Tá? E por aí vai. Depois você vai ter aqui, ó, resumo da história da salvação, características literárias e o esboço do livro de Josué, que está aqui. Após o esboço, você vai ter, meus queridos e amados inscritos, você vai ter o comentário de Josué. Comentário não, o texto de Josué, né? E os comentários. E eu falei no primeiro vídeo, vou falar nesse agora, que ele praticamente comenta todos os versículos, né? E quando não comenta os versículos, ele comenta a perícope. Como aqui, ó, Josué capítulo 1, versículo de 5 a 9. Tá? E são comentários maravilhosos. Maravilhosos. São sucintos e objetivos. Tá? Para aqueles que não podem comprar uma introdução ao Antigo Testamento, não pode comprar uma introdução ao Novo Testamento, não pode comprar comentários bíblicos, a Bíblia de Estudo é fundamental. É fundamental. Tá? Olha só que interessante. Aí vai aqui, ó. Os mapas, ó. Como eu falei, os mapas são coloridos. Tá? Maravilhoso. Quando você pega também aqui, ó, vamos rapidamente mostrar para você mais uma divisão, como os livros poéticos, ó. Poéticos e sapienciais. 841 a página. Você vem aqui, ó, 841. Vamos lá. Aqui, ó, literatura poética e sapiencial. Os livros poéticos, né? O que é poesia hebraica, poetas no Antigo Testamento, no Antigo Israel, tá? Aí, ó, onde a poesia é encontrada no Antigo Testamento. Aí você vem aqui, ó, termos hebraicos para tipos de poemas, tá? Você tem os termos hebraicos e o significado: cântico, oração, cântico de louvor, lamentação, provérbio, enigma, oráculos e por aí vai. O que é a sabedoria hebraica? Contexto de sabedoria e poesia. Unidades temáticas. Olha que maravilha. Aí você começa com o livro de Jó. E é um padrão, como eu falei. O autor, a data, os temas teológicos, propósito, ocasião e contexto. Todos os livros vai ter isso. Conforme eu mostrei lá no primeiro vídeo sobre Gênesis. Tá? E o esboço. Você sempre vai ter o esboço no final do livro. O esboço detalhado. Aí começa o texto de Jó. Sempre aqui, ó, você vai ver nos comentários da nota de rodapé, comentário do rodapé da Bíblia, quando tem assim uma parte alaranjada, é a parte em destaque. A parte em destaque. Aí ele começa a comentar os versículos, as perícopes e por aí vai. Tá? Olha o livro de Salmos aqui, ó. De Salmos. Vamos pegar aqui o período intertestamentário. Tem coisas aqui importantes também, interessantes. Página 1657. 1657. Aqui, ó. Período interbíblico. Ou intertestamentário. De Malaquias a Cristo são 400 anos. Aí ele começa com fontes de informação. As fontes de informação. Os apócrifos e o pseudepígrafes. Os manuscritos do Mar Morto. A história.
Aí vem os períodos, né? O período helenístico, o período da cultura grega, né? Depois, aqui você vai ter um mapa, ó. Você vai ter um quadro, na verdade, principais períodos dentro do judaísmo do Segundo Templo. Aqui as datas, aí você tem o período persa, o período helenístico, o período asmoneu e o período romano, Império Romano. Aí ele vai trabalhar cada um aqui desses períodos, tá? Aí ele começa aqui, ó. Isso aqui é interessante e maravilhoso, porque ele vai te dar todo o cronograma, tá? Do período persa até o Império Romano, tá? Então, o Império Romano. Até também o nascimento de Cristo. Aqui você vai ter, ó, governantes, não sei se você está conseguindo ler aí, mas aqui é governantes romanos e judeus, tá? Augusto César, Tibério, aqui tem há uns anos, ó, aqui, ó, essa linha aqui é os anos, ó. Gaio, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, que os três governaram em períodos sucessivos, né? E curtos, no ano 68. Vespasiano, Tito, Domiciano, Neva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio e Lúcio Velho. Lúcio Vero. Lúcio Vero. Tá? Aí você tem a data, você tem os imperadores romanos, você tem os prefeitos, procuradores romanos da Judéia e Samaria, prefeitos, procuradores romanos de todo Israel e a dinastia herodiana, Herodes o Grande, os seus filhos, Filipe, Agripa I, Agripa II. Você tem também Arquelau, tá? Está aqui, ó, Arquelau, Antipas. Arquelau ele foi deposto no ano 6 depois de Cristo ali. Cristo tinha uns 2 anos de idade. Os judeus pediram para tirar ele de lá, porque ele era mais cruel do que o seu pai, Herodes. E ele saiu por incompetência, né? O Roma tirou ele por incompetência e colocou lá um procurador romano na Judéia. Pilatos, ele não era o primeiro, ele era o quinto procurador. Roma aproveitou essa ocasião para colocar o pé dentro de Jerusalém, né? Dentro de Israel. Então aqui, ó, os sumos sacerdotes judeus que assumiram o sacerdócio, tá aqui todos eles, ó. Então é uma linha completa, completa. E aqui continua, olha só, cronologia dos acontecimentos intertestamentários. Todos os acontecimentos que aconteciam ali nos 400 anos de silêncio, como eu falei, que vai de Malaquias a Cristo. Aí ele começa aqui, ó, com Alexandre o Grande, as conquistas dele, anos 334 a 330 a.C. Aí vem, ó, toda a cronologia, ele explicando, ó, que não dá para ler, ó. Você vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, até chegar ao Império Romano e o nascimento de Cristo. Olha só, tá? Bem detalhado. Aqui você vai ter também de maneira detalhada a dinastia herodiana, tá? Começando com o pai de Herodes, Antípatro, o Idumeu. Era um povo misturado, né? Que eles também eram descendentes de Esaú. Aqui, ó. Depois da morte dele, quem assume o governo na Judéia, Roma o nomeia, é Herodes o Grande, que casou 9 vezes. Tá? E só que aqui fala só de 5 esposas: Dores, Mariane I, Mariane II, Maltace e Cleópatra de Jerusalém. Aí vem aqui, ó, toda a sua dinastia, seus filhos, tá? De qual esposa era o filho. Tá? Então está aqui, ó, como Antípatro. A mãe era Dores. Alexandre, mãe Mariane I. Primeiro marido de Glafira. Herodes Filipe, a sua mãe era Mariane II. Tá? Arquelau, Herodes, o Odinarca, a sua mãe era Maltace. Tá? Herodes Antipas. Esse Antipas foi ele que Pilatos mandou Jesus para Herodes interrogá-lo. Tá? A sua mãe era Maltace também. Aí você vai ter aqui toda a família de Herodes, tá? Bem detalhado, maravilhoso. Aí ele começa a falar aqui, ó,
o Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento. A história, a ascensão do Império Romano. Foi o império que mais conquistou. Tá? Aqui você tem um mapa, ó, das conquistas romanas. Aqui você vai falar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, ó. A primeira revolta judaica, né? Do ano 66 a 73. E culminou ali com a destruição do templo por Tito. A história é conhecida, né? Nós conhecemos. A revolta de Bar Kokhba, que foi a última revolta judaica, no ano aí 132 a 135 depois de Cristo. Ó, estrutura, economia, política e direito no Império Romano, como funcionava. Educação e filosofia, que ele vai pegar as principais escolas, né, filosóficas, as principais escolas filosóficas, como o médio-platonistas, sofistas, os cínicos, os epicureus, os estoicos, religião e magia. Tá? Ó, grupos judaicos na época de Jesus, no Novo Testamento, havia 8 grupos. Só que aqui ele vai falar de 3. Os 3 principais, né? Os 3 principais. Um deles, a Bíblia não fala, que são os essênios. E muitos afirmam que João Batista era um essênio, né? Ele teve contato. João Batista ele era celibatário, ele não casou, não teve filhos. Aí os saduceus, os essênios e os fariseus. Tinha também os escribas, tinha os herodianos, tinha os sicários, né? Os homens da faca, os homens da adaga, tá? Os zelotes também, que eram os radicais daquela época. Aí começa agora o Novo Testamento. Aí antes de começar no Evangelho de Mateus, ele começa falando aqui, ó, a teologia do Novo Testamento. O já e ainda não. Tá? Enfim, o cumprimento por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. O já e o ainda não nos últimos dias. Aí vai, ó. Aí ele pega agora depois a cronologia do Novo Testamento, tá? Do nascimento de Cristo. Ele vai até, ó, o ano 98 depois de Cristo, tá? Termina com o imperador Marco Neva, que foi o primeiro de 5 bons imperadores, e encerra a perseguição oficial aos cristãos. Aí depois ele vai falar da data da crucificação de Jesus, tá? O início do ministério de João Batista, tá? Maravilhoso. Lendo os evangelhos e Atos, olha o tanto de coisas importantes. O gênero literário, perspectivas, características distintivas de Mateus, características distintivas de Marcos, características distintivas de João, de Lucas e características distintivas de João. Depois disso, aí aqui, ó, e a última, características distintivas de Atos, Aí começa o Evangelho de Mateus. Tá? Autor, título, mesma coisa. Tá? Data, tema, propósito, ocasião e contexto, cronologia, tá? Do Evangelho de Mateus, resumo da história da salvação, características literárias, assuntos principais. Quais são os principais assuntos que Mateus vai falar? Ele resume aqui em 7. 7 principais assuntos ou 7 principais temas. Em todos os livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vai ter isso. E no final, o esboço do Evangelho de Mateus. Tá? Evangelho de Mateus. Vamos seguir aqui, queridos. Deixa eu pegar aqui. Aqui sobre João, é interessante porque não dá pra mostrar por causa do tempo, mas ele vai pegar aqui, ó, imagens do mundo
físicos sobre o ato de crer. João ilustra de forma vívida o que significa crer em Jesus, usando para isso uma série de imagens físicas, como beber água viva, comer o pão da vida, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, andar na luz e ter a luz, permanecer em Jesus e em sua palavra. São termos que João usa, né? Aqui você vai ter itens físicos usados por Jesus para ensinar verdades espirituais, como a luz, o templo de Jerusalém, o nascimento físico, o vento, a água, a comida, o pão, a carne, sangue, porta, pastor, videira, cálice, sopro, tá? E as verdades espirituais com essas aplicações e as referências do Evangelho de João. Tá? O ministério de Jesus na Galileia, você vai ter um mapa aqui, ó. Então é uma Bíblia, irmão, completa. As festas judaicas mencionadas em João, ele menciona a Páscoa, ele menciona uma festa não específica, né? Não especificada no capítulo 5, mas possivelmente é a dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos ou das barracas e a festa da dedicação, também chamada de Hanukkah. Tá? O testemunho de Jesus no Evangelho de João. João Batista, as próprias obras de Jesus, Deus Pai, as Escrituras, como por exemplo Moisés, o próprio Jesus, o Espírito, os discípulos. Tá? Aqui ele faz um paralelo muito bom. Paralelos entre João capítulo 6 e Números 11. Tá? Números 11 é aquele episódio também da carne, que Deus manda cordonizes para o povo comer. Então ele faz aqui um paralelo maravilhoso. Então, gente, fora os comentários aqui de aula de rodapé, que praticamente ele comenta todos, né? Todos os versículos, praticamente. Então é bem exaustivo, uma Bíblia bem exaustiva, bem montada, tá? Fácil de manusear, fácil de encontrar as coisas. Olha aqui, ó. As declarações "eu sou" de Jesus, que só aparecem em João. João é diferente dos sinóticos, né? 7 vezes no Evangelho de João você vê essas expressões de Jesus, que é a palavra grega ego eimi, e eu sou. E esse eu sou invoca uma divindade, né? Ele é um ser divino, ele é Deus. Ele não fala como um mero mortal. Eu posso falar assim, eu sou nordestino, eu sou homem, eu sou extrusor, trabalho com extrusora. É diferente. Jesus, tá? Ele fala que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou um bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Olha que maravilha, né? Então, meus queridos e amados, que só em João, mas poderia mostrar aí, ó, em Mateus também, mostrar em Lucas. Deixa eu correr aqui, que não o tempo ruge, né? Aqui é o livro de Atos. Deixa eu pegar as cartas aqui, rapidamente. Aqui no livro de Atos, você vai ter os mapas das 3 viagens missionárias de Paulo em Atos. Você vai ter os mapas, como esse aqui, ó. E você também vai ter o itinerário, tá? Da primeira viagem missionária de Paulo, da segunda viagem missionária e da terceira viagem missionária. Então aqui está o itinerário da segunda viagem de Paulo. Ele vai falar das cidades onde Paulo passou, tá? As províncias ou região que Paulo passou e as referências em Lucas. Vamos correr aqui. Ó, os principais sermões em Atos. Tá? Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sermões, os 10 principais sermões em Atos, né? Pregado por 3 principais personagens, Pedro, Estevão e Paulo. Estevão só pregou uma vez, né? Em Atos 7, e a sua pregação culminou na sua morte. Paulo, você vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregações de Paulo, e você vai ter aí 3 de Pedro e 1 de Estevão, né? Então, esses detalhes são maravilhosos. Ó, mais mapas aqui, ó.
Como falei para vocês, aqui ele vai mostrar o itinerário da terceira viagem missionária de Paulo, todas as cidades que Paulo passou, as províncias que ele passou e as referências em Atos, os textos de Atos, o capítulo e os versículos. Tá? Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Aí chegamos aqui, ó, lendo as cartas. Lendo as cartas. As divisões aqui certinho. Eu vou ter que fazer o terceiro vídeo, vai ser o jeito, gente. Para mostrar as referências lá para vocês. Vou fazer o terceiro vídeo, tá certo? Olha só. As cartas aqui, ó. Todas as cartas. E os seus autores, as datas das cartas aproximadas e os destinatários dessas cartas. Tá? Todas as cartas aqui, ó. Todas as cartas do Novo Testamento. Tá? Tirando aí os Evangelhos e Atos, todas são cartas, inclusive o Apocalipse, que também é uma carta, direcionada às 7 igrejas da Ásia. Tá certo? Ele começa com a primeira carta, Romanos. Você tem aqui a cronologia. Em relação à morte, começa com a morte de Cristo, né? E vai até o martírio de Paulo, que foi aí nos anos 64 a 67, que ele falece, que ele morre. Aqui você vai ter a capital do Império Roma, e como eu falei, a foto aqui, ó, mostrando Roma, é colorida. Então você vai ter todos os espaços, né, as partes, todas as partes aqui, ó, da capital, tá? O Fórum de César, o Fórum de Augusto, o Capitólio, tá? A Basílica Emília, por aí vai, o teatro. Quais são os principais assuntos na carta aos Romanos? Os principais temas, né? Aqui, ó, os principais temas. Ele vai elencar 11 temas. 11 temas principais. Tá? Depois, resumo da história da salvação, características literárias e por aí vai. Aí, o final sempre termina com esboço. E depois, começa a carta aos Romanos e os comentários. Aí sempre vai ter esse aqui, ó. Esses quadros em laranja, como esse aqui, ó. Temas idênticos na salvação e na doxologia de Romanos. Tá? Saudação. Aí você tem os assuntos principais, que é Evangelho, Filho, Escrituras, Paulo, meu Evangelho, obediência da fé entre os gentios, por amor do seu nome, glória para sempre. E você tem os textos aqui, a doxologia, que é louvor, adoração, por aí vai. Olha que maravilha. Ó, testemunho do Antigo Testamento de que todos estão debaixo do pecado. Aí você vai ter os textos de Romanos capítulo 3, e as referências que Paulo vai citar do Antigo Testamento. E a versão que Paulo usa é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego. Então aqui, todas aqui as referências que Paulo cita. A carta que Paulo mais cita no Antigo Testamento é Romanos. Tá? Então, gente, entre a top 6 aí de Bíblia de estudo, a NAA tem que estar lá. Essa é a minha opinião. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Ó, a Trindade em Romanos 8. Isso aqui é maravilhoso. A Trindade em Romanos 8. O Pai que enviou seu Filho, condenou o pecado, você tem os versículos, né? Depois você vê um Filho e você vê o Espírito. A Trindade em Romanos 8. Maravilhoso, eu amei isso aqui. Eu amei isso aqui. Deixa eu encerrar o vídeo. E depois estarei fazendo aí o terceiro vídeo. Mostrando o final, né? Os estudos que eles mostram aqui. Estudos maravilhosos. E se vocês gostaram desse segundo vídeo,
Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.